o medo e o aumento da violência urbana acabou impulsionando o mercado de serviços de segurança privada, como instalação de câmeras, contratação de serviços de vigilância e blindados de veículos de passeio. A intitulada indústria do medo cresce, especialmente nas grandes cidades, como aqui em São Paulo. Dados da Polícia Federal apontam que há pelo menos 753 empresas especializadas em segurança no estado e quase 750 mil profissionais habilitados entre ativos e inativos. Em Pinheiros, bairro da Zona Oeste, aqui da capital, um grupo de moradores montou há 8 anos uma associação para trazer soluções para o bairro e, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas 368 ocorrências a menos de furto e roubo entre os meses de janeiro e abril deste ano, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as forças policiais estão empenhadas em combater a criminalidade na cidade e em todo o estado. Já especialistas apontam que o uso das câmeras e carros blindados ajudam, mas que o país precisa mesmo de políticas públicas estruturadas para combater a criminalidade. Né, Beraldo? Nem todo mundo tem grana para blindar o carro ou contratar seguranças particulares. Mas, quando a gente vê que um mercado de segurança privada, blindagem de carros, vai muito bem, quer dizer que a nossa segurança vai muito mal, né? Muito mal. Pois é, a sensação de segurança vai mal, né? A criminalidade em alta. E por que ela gera isso? Porque esse sentimento? Porque, na verdade, você tem uma série de elementos que são combinados para que se tenha o resultado absurdo que a gente tem hoje, né? Se você olhar para a cidade, a política de segurança pública, ela não é uma responsabilidade do município, mas o município tem um papel fundamental nesse processo. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar um bairro qualquer da cidade de São Paulo, né? A gente coloca este bairro, a prefeitura faz a recuperação de todas as calçadas, a recuperação da iluminação, ela organiza toda a ocupação urbana, ela impede que se tenha ali áreas invadidas, carros abandonados, se pega parte da guarda municipal e coloca para fazer a ronda, de uma forma em que a força policial ou a força, né, a guarda municipal, seja vista pela sociedade como uma aliada na manutenção de um ambiente seguro, para que as pessoas possam reconhecer aqueles responsáveis pela ronda na sua rua, no seu bairro, para que as crianças, ao saírem das escolas, possam ver no policial e ter a sensação de segurança que eu tinha na minha época de escola. Se você tiver cada um fazendo o seu papel, você começa a resolver esse problema da sensação de segurança pouco a pouco, ambiente por ambiente, porque nós não teremos uma solução mágica, pelo menos não teremos uma solução macro com a realidade de governo que a gente tem hoje. Por isso, as eleições desse ano são fundamentais para que a gente tenha um alento nessa questão da segurança pública. E aí, Caniato, a gente vai ver que as pessoas precisam se engajar, as pessoas precisam participar do processo, elas não podem simplesmente votar e esquecer, votar por obrigação. Então pensar, são só R$8 de multa se eu não votar, então não vou votar, vou para a praia porque está sol. Isso acontece no Brasil aberto. Os índices que a gente tem de abstenção, né, de não comparecimento nas urnas é gigantesco, porque, na verdade, o voto no Brasil é obrigatório, mas as pessoas não estão nem aí. E as pessoas precisam participar desse processo para que a gente reverta essa realidade. Senão, continuaremos com esses índices vergonhosos que alimentam toda a falta de investimento, a nossa bolsa lá no chão, o dólar lá nas alturas. Isso tudo advém também desse gravíssimo problema de segurança que a gente vive. Mota, diante de um cenário em que os índices de criminalidade põem medo na população, tem gente que não coloca o pezinho na rua com o celular, deixa o celular em casa ou tem o celular do bandido no bolso, entendeu? Diante dessa situação, empresas de segurança privada e de blindagem de veículos vão muito bem, obrigado.
É uma tristeza. A gente, às vezes, perde a noção do país onde a gente está vivendo, né? A gente só percebe quando a gente vai para algum lugar como os Estados Unidos, onde as pessoas não vivem assim. Eu me lembro que essa foi a grande surpresa que eu tive quando fui morar nos Estados Unidos. Eu me mudei para lá em 1989. E depois de algumas semanas, essa preocupação com crime, né? Você leva um tempinho para se acostumar e aí você esquece. Eu simplesmente, durante os quase 5 anos que eu morei nos Estados Unidos, eu nunca pensei em crime, nenhuma situação eu me senti ameaçado ou inseguro. E aí você percebe o espaço que é ocupado na sua vida por essa preocupação permanente com o crime. Acho muito importante a gente usar a palavra certa, né? Eu vejo muita gente falando da violência. Hoje eu estava no Uber e o Uber estava assistindo lá um canal de TV que não era Jovem Pan e tinha lá uma repórter fazendo matérias sobre crime, só que ela só falava da violência. A violência, o que o senhor acha da violência? Violência não, gente, é crime. Eu tive vontade de ligar lá para a estação para explicar para a moça. O Brasil não é um país violento. O Brasil é um país perigoso. O Brasil é um país onde todo mundo planeja a sua rotina em função do crime. O crime conseguiu a hegemonia no Brasil, além de dominar grandes territórios, além de fornecer todo tipo de produto, o crime dita a nossa rotina. Todos nós organizamos a nossa vida de forma a tentar evitar ser vítima de um crime violento. E no Brasil, a legislação e a jurisprudência, em vez de se preocupar com a proteção do cidadão, se preocupam com os direitos e os benefícios dos criminosos. Você, delegado Palumbo, esse é um fenômeno que não é de agora, a gente observa a proliferação de empresas de segurança privada, também de blindagem de veículos, mas parece que a gente atingiu um patamar inimaginável, né? Tantas pessoas investindo recursos, muitas vezes os recursos que elas nem têm, né? Mas para garantir a segurança da família. E não é só a empresa de segurança que lucra, não. Não é só blindadora, não. Seguradoras também lucram e lucram muito. Não sei se a maioria dos nossos telespectadores sabe, mas tem alguns bairros aqui em São Paulo que o seguro é diferenciado. Então, se você fizer um seguro de carro aqui em Perdizes, que aqui tem um alto número de furto de carro, é muito mais alto que se fizer, por exemplo, ali nos Jardins. Em Tatuapé é alto também o índice de furto, então aumenta o seguro. Eu me lembro que em 2019 eu fui buscar um carro blindado que eu tinha comprado para minha esposa, um carro velho, 2013, um Corolla velho, e aí um dos bandidos me reconheceu numa saidinha de banco e deu vários tiros em mim, no finado Fogaça, o investigador que se foi, e no Ricardo Moreno. Nós tivemos o cuidado de só efetuar o revide quando ele virou numa rua direita. A gente via os carros literalmente um batendo na traseira do outro. E depois a loja ficou cheia de tiro para tudo quanto é lado. Eu até fiquei com receio. Falei pro dono, nossa, se eu tiver que pagar isso aqui, eu vou trabalhar até 2050. E ele falou assim, não, eu nunca vi, né? Enquanto todos os funcionários, inclusive eu, fugimos para dentro da loja, vocês foram de encontro à morte. Você não vai pagar nada, eu vou arrumar o carro blindado da sua esposa aí que tomou um tiro na porta e no vidro. E assim ficou, né? O Brasil é um dos países com mais carros blindados do mundo. A maior frota está aqui no Brasil, porque ninguém se sente seguro. Infelizmente, o Mota está certo. Aqui é um país extremamente perigoso. E eu comprei esse carro blindado para minha esposa andar com os meus filhos com medo da violência. Não pense vocês que o policial não fica com receio, não, porque nós temos família, nós não viemos de Marte. Eu tenho filha que anda de metrô, eu tenho filha que anda de ônibus todos os dias. E todos os dias eu oriento ela, cuidado com o fone de ouvido. O bandido percebe a marca do seu celular pelo fone de ouvido. Não usa o fone de ouvido no ônibus, porque lá eles identificam a marca e vão te roubar assim que você descer ou lá dentro do ônibus. Então a gente vai passando uma série de dicas e ninguém se sente seguro. Eu não gosto muito desse termo, sensação de segurança. Vamos perguntar para uma mulher ou para um homem se ela quer ter a sensação ou se ele quer ter a sensação de que ele não é corno? Claro que não. Nós temos que nos sentir seguros aqui, mas infelizmente a gente não se sente seguro em lugar nenhum, inclusive policiais. Pois é, mas em relação a essa questão que o senhor falou de blindagem, eu conheço várias pessoas, delegado Palumbo, que não têm padrão de vida para comprar um carro blindado, mas optaram
em comprar um carro usado, blindado, simplesmente por conta da segurança, entendeu? Poderia comprar um carro mais simples, 0 quilômetro, mas optou em comprar um carro usado, um carro de segunda mão, porque todo mundo sabe que a blindagem dá uma destruída no carro, né? Porque fica mais pesado. Mas optou em comprar um carro blindado usado, ou seja, muitas pessoas pensam dessa forma. Você, faz seu complemento, Beraldo. Assim, a dinâmica que a gente viu aí descrita pelo delegado Palumbo, imagina, você está numa loja, alguém te reconhece, simplesmente saca uma arma para dar tiro num delegado de polícia. Essa é a realidade cotidiana que existe, sobretudo em São Paulo, mas em muitas cidades do Brasil. E aí, como é que a população se protege disso, tendo em vista que quem deveria prover a segurança, não a sensação de segurança, mas a segurança, não o faz. E de todos os lugares, para onde quer que a gente olhe, a mensagem oficial que vem é sempre negativa. Veja, estávamos discutindo aqui mais cedo. Nós estamos assistindo a Suprema Corte Brasileira dizer que está ok você ser cliente do tráfico de drogas se não comprar mais do que um determinado número de gramas de maconha. Pode uma coisa dessa? Na esteira de decisão que o presidente da República veta o fim da saidinha, o Congresso vai, reforça que tem que acabar com a saidinha, aí vai os estados, não, mas veja, não deu tempo e tal, e tome saidinha. Essa é a realidade que a gente vive, a sociedade vive, e aí ela tem que se proteger. Como é que ela vai se proteger? Com o que pode. Comprando carro blindado, se não pode comprar novo, vai comprar usado, abrindo mão de usar as coisas que poderia ter. E aí a gente, veja, quantas pessoas humildes, trabalhadores, que ganham pouco, compram um celular financiado e são assaltados e perdem o celular antes de acabar de pagar as parcelas. Essa é a realidade do Brasil. Uma vez eu tive a oportunidade, Canhoto, de visitar a fábrica, com base num convite que recebi, a fábrica da Mercedes-Benz, perto de Stuttgart, na Alemanha, aonde, por acaso, dentre outros carros, eles fabricam os carros blindados. Eles têm uma fábrica, uma das fábricas da Mercedes-Benz fabrica carros blindados lá dentro. E aí eu perguntei, mas, puxa vida, mas carro blindado, vocês vendem isso para onde? Não, nós vendemos para a Rússia e para o Brasil. Então, essa é a realidade, essa é a imagem do Brasil no mundo. Então, veja, inclusive essa marca Mercedes-Benz hoje, que abastece o mundo inteiro com seus veículos, teve um problema grave de abastecimento em razão da pandemia e hoje o Brasil é a última prioridade que eles têm. Não mandam mais carro para o Brasil, abastecem outros mercados que são melhores, porque nessa escala de prioridade, realmente o Brasil ele entrega para as pessoas que querem investir aqui, que querem fazer negócio aqui, todas as dificuldades possíveis, inclusive, talvez principalmente em vários casos, essa questão da segurança pública. Pois é, quer fechar você, Mota, por favor? Eu só queria fazer um comentário a respeito de uma observação que eu já comecei a fazer há muito tempo, que é a grande quantidade de carros blindados em São Paulo em comparação com o Rio de Janeiro. O que me chamou a atenção, né? Lógico, provavelmente tem a ver com o nível de renda dos paulistas, né? Que é provavelmente mais alto do que o dos cariocas, mas é um fato curioso. Praticamente todo mundo que eu conheço que mora em São Paulo tem carro blindado. Pessoas de classe média. Aqui no Rio de Janeiro, esse aí não é um hábito das pessoas de classe média. Como você disse, né, Canhoto? Eu conheço algumas pessoas de São Paulo que não têm condição de ter um carro blindado. E não tem nem imóvel próprio, mas tem um carro blindado, e o carro, porque tem esse problema do carro blindado ter desgaste, o carro geralmente tem que ser um carro melhor, né? Um carro de um modelo melhor. Então, é um custo imenso que essas pessoas pagam simplesmente pelo direito de se sentir seguros. Pois é, excelente observação. A gente vai fechar esse tema, mas, delegado Palumbo, conseguiria responder esse questionamento, talvez pela dinâmica do crime? Eu acho que aqui popularizou-se aquele crime do semáforo, né? Vem o cara na motocicleta e aponta a arma, muitas vezes até
há casos em que ele chega a disparar, enfim, por conta dessa dinâmica do crime, é diferente do Rio de Janeiro, o que se explica? Ou tem a ver com a condição financeira, o poder aquisitivo dos moradores aqui do estado? Eu acho que as duas coisas, né? O paulistano, ele não se sente seguro aqui em São Paulo e há muitas décadas continua não se sentindo. Eu moro num bairro aqui em São Paulo e onde não tinha latrocínio, não tinha tanto roubo. Hoje eu e o sargento aqui que trabalha comigo, o sargento Victor, que foi de rota por mais de 10 anos, já efetuamos prisões aqui na avenida debaixo do meu escritório, as pessoas roubando. Então ninguém se sente segura. Minha esposa, semana passada, retrasada, desculpa, estava pegando uma carona com uma amiga quando um assaltante estourou o vidro do carro e levou o celular da filha deles de 11 anos, causando trauma na menina, que agora tem que passar por psicólogo. Enquanto a gente fica com um monte de defensor de bandido preocupado como que o bandido está sendo tratado, ninguém se preocupa com uma criança que foi vítima de um assalto, de um crime desses que acontece todos os dias. 23 de maio, Radial, Leste, área do 16DP, Vila Clementina. O que tem de roubo? É roubo para tudo quanto é lado. Você dá para você escolher aonde você vai ser roubado. Quem se sente seguro aqui na cidade de São Paulo para fazer uma selfie, por exemplo? Ninguém se sente seguro, porque ficam com medo de perder o celular. Então, aliado a isso, o povo começou... Bom, o paulistano é extremamente trabalhador, o paulista é extremamente trabalhador. Ele se esforça para comprar um carrinho blindado. Como eu fiz, comprei um carro velho, com 6, 7 anos, mas que serve aí a minha família aí, em casos de um roubo, né, ou de uma troca de tiro, como eu me envolvi em algumas aí, e a população não tem nada a ver com isso.